Boa noite a todos. Gostaria de, nesse momento, a fim de iniciarmos este culto, que elevemos nossos pensamentos a Deus numa palavra de oração. Oremos. Senhor Deus e Pai de nosso eterno e bendito Salvador Jesus Cristo, o Teu Filho, a quem por nós foi oferecido no Calvário, o Teu Espírito, por meio de quem nos foi revelado. Ó Pai, ajude-nos a celebrarmos o Teu nome, ajude-nos a cantarmos aquilo que Te agrada, a pensarmos, ó Deus, segundo os Teus pensamentos. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade, pelo fruto da salvação, ó Deus, que é celebrarmos o Teu nome. Cada palavra, cada pensamento aqui se esconda, ó Deus, por trás da obra do Teu Filho, e a glória e o louvor seja para Ti. No nome de quem assim nós oramos. Amém. Convido todos a abrirem as vossas Bíblias em Salmo 142. Salmo 142. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derrama perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A Ti clamo, Senhor, e digo, Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao Teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Convido a todos a recitarmos o versículo do nosso tema de 2020, discernindo o tempo. Agora, recitemos juntos a nossa missão. Glorificar a Deus, edificar os salvos, sustentar os valores morais e espirituais do cristianismo e difundir a fé cristã. Convido todos a cantarmos o hino 176 do cantor cristão, Tempo de Ser Santo.
Neste momento, nós teremos um cântico em apresentação especial, junto com nosso irmão Jairo e nossa irmã Francisca. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixa meu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olho a mão direita e vejo, não há que me conheça, não há lugar onde me refugiar. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixa meu estou, diante dele exponho a minha aflição. Ó Senhor, a ti clamei, pois tu és meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Vem, atende minha prece, estou muito abatido, livra-me, vem do forte tentador. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixa meu estou, diante dele exponho a minha aflição. Tira-me desta prisão e assim louvarei teu nome, e então justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo agora, ó vem, livra minha alma, e cantarei que me fizeste bem. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixa meu estou, diante dele exponho a minha aflição. Gostaria de convidá-los a abrirem as vossas Bíblias em Efésios, capítulo 2, onde leremos 2 versículos, o versículo 8 e o 9. Assim nos diz a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Convido todos nesse primeiro momento de louvor, a cantarmos o hino 314 do HCC, Preciosa a Graça de Jesus, e o hino 193, Maravilhosa Graça.
Nesse momento, teremos uma oração intercessória e quero convidar cada um a elevar os pensamentos a Deus, a intercedermos uns pelos outros e convidar o nosso irmão que fará essa oração. Santo e eterno Deus, me dirijo a Ti neste momento, ó Pai, confiado no Teu poder, na Tua misericórdia, na Tua bondade, confiado, ó Deus, nos Teus feitos para com a nossa igreja, para com o Teu povo, ó Pai. Obrigado, Deus, pelo grande privilégio que temos, ó Deus, de sermos chamados Teus filhos, Pai. Quero, ó Deus, neste momento, interceder pela nossa igreja. Interceder, ó Deus, pelo nosso pastor, o pastor Argemiro. Interceder, ó Deus, pela sua família, por Gabi, por Gustavo, pela irmã Eliana, ó Deus. Te pedir, ó Deus, que o Senhor seja com essa família, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar confortando a cada dia o coração deles e dando sabedoria, ó Pai, para que possam agir conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Quero também, ó Deus, colocar diante do Senhor a vida do corpo diaconal, cada um dos irmãos, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando, também as suas famílias, ó Pai, que o Senhor possa estar com cada um deles, possa dar força, ó Deus, nesta caminhada, que o Senhor, ó Deus, possa estar dando a instrução necessária para que eles possam conduzir a Tua igreja de uma forma que agrade a Ti, meu Deus. Quero também, ó Deus, colocar diante do Senhor cada um dos irmãos. Sabemos, ó Pai, que há uma separação temporária, ó Deus, por conta desta pandemia. Que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando cada um em seus lares, que eles possam estar sendo confortados por Ti, que possam estar lembrando dos Teus feitos, ó Deus, para com cada um deles. Também, neste momento, te suplicar, ó Pai, que o Senhor, através da Sua palavra, nos ensine, ó Deus, para que possamos ter as nossas vidas transformadas, ó Pai, para que possamos, a cada dia, parecermos mais com o Teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado, meu Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. E, ó Deus, eu oro agradecido e peço todas essas coisas no nome santo e glorioso do Senhor Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Amém. Quero convidar a todos, no nosso segundo momento de louvor musical, a cantarmos o hineto Perto Quero Estar e, na sequência, o hino Ao Pé da Cruz.
Agora, queremos convidar o pastor oficial da Igreja Batista Regular Jardim Amazonas, nosso querido pastor Gemiro Filho, a trazer a palavra, a pregação da palavra do nosso Deus. Muito boa noite, irmãos. É um prazer novamente estarmos juntos para meditarmos sobre a palavra do bom Deus. Para tanto, vos convido a abrir vossas Bíblias para 1 Coríntios 5, onde nós leremos os versículos de 1 a 13. Então, esses versículos compreendem todo o capítulo 5. 1 Coríntios 5, de 1 a 13. Diz assim o texto sagrado: geralmente se ouve que entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como de fato sois, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo e aos avarentos, roubadores ou idólatras, pois nesse caso teríeis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Pois que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Queridos irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, obrigado por Tua palavra lida. Obrigado, Deus, por Tua palavra que será exposta, ó Deus, nessa noite. Pedimos que ela nos fale o coração, que o Teu Santo Espírito possa conduzir o Teu servo e que essa palavra, Pai, que outrora certamente trouxe edificação à vida desses ouvintes, Pai, que possa trazer no tempo presente edificação à nossa vida. Sempre, ó Deus, visando a honra e a glória do Teu santo nome. Abençoa-nos, ó Pai, ó Deus, na compreensão dessa palavra. Abençoa-nos, ó Deus, na aplicação dessa palavra em nossa vida. Tu sabes, ó Pai, que somos cheios de reservas e pedimos que o Teu Espírito Santo, ó Pai, tire tudo aquilo que não provém de Ti, para que, ó Deus, o nosso coração esteja pronto para receber esse divino alimento, essa divina semente. Para a honra e glória do Senhor, nós assim oramos. Amém. Queridos, eu dei a essa mensagem o tema: quando precisamos tirar a emoção da equação. E pensando nisso, eu me lembrei de algo que o profeta Natan disse o profeta Samuel ouviu do Senhor. Então, o profeta Samuel ouviu do Senhor. Até quando terás pena de Saul? Disse o Senhor a Samuel. Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Então disse o Senhor, não é, ao profeta
Samuel: até quando terás pena de Saul? Eu rejeitei para não ser mais rei. Isso está em 1 Samuel 16:1. É óbvio, meus queridos irmãos, que o Senhor não está censurando a bondade do profeta Samuel. É óbvio que o Senhor não está tentando coibir ou impedir que o profeta exerça a bondade ou seja bondoso. Obviamente que não. O que o Senhor está censurando aqui, recriminando aqui, não é a bondade, mas é o problema, é o fato do profeta estar colocando a emoção acima da razão e da piedade. Ou seja, Samuel estava agindo mais com a emoção do que a razão e do que a piedade. Ele estava esquecendo tudo o que Saul havia feito, que o levou então à rejeição. Ele não estava colocando, computando isso, não. Ele estava ali inclinado a Saul, tendo pena de Saul, e o Senhor então o recrimina, o Senhor então o censura. O problema era a condescendência do profeta Samuel. O problema é que ele estava sendo condescendente, não é? Ele estava colocando então a emoção acima da razão e da piedade. E o Senhor então diz: até quando? Até quando vai isso? Até quando você agirá dessa maneira? Eu rejeitei. Deus já havia decidido. E não havia nada que Samuel pudesse fazer. Isso me faz pensar, irmão, me lembrar de que ouvi um colega que teve em nossa igreja dizer, um amigo, ele disse o seguinte: às vezes nós queremos ser mais santos do que Deus, como se pudéssemos. Mas muitas vezes, não é? Quantas pessoas questionam a justiça de Deus, como, não é? Até muitos, não é? Argumentam contra o inferno, dizendo como um Deus de amor vai condenar pessoas. Essa é a ideia universalista, quem sabe vai por esse caminho, dizendo como um Deus de amor vai condenar pessoas. Deus é amor. E olha, então, uma vez que Deus é amor, Ele não vai condenar ninguém. Lá no fim, todos serão salvos, diz o universalista. Afinal de contas, Deus é amor. Muitas vezes, queremos ser mais santos do que Deus. E quando acontece isso? Quando vamos além das Escrituras ou ficamos aquém. E usamos os sentimentos, então, ou deixamos que os sentimentos, então, ditem as regras, né, conduzam a nossa compreensão, e não a razão, e não a doutrina, e não a piedade. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e me compadecerei de quem me aprover compadecer. Êxodo 33, 19. Abaixo a pieguice. Muitas vezes vamos precisar tirar a emoção da equação. E pensando nisso, esse texto de 1 Coríntios 5, de 1 a 13, tem muito a nos dizer. A igreja de Corinto não era só uma igreja dividida, mas também uma igreja desonrada. Infelizmente havia pecado no seio daquela congregação, e todos sabiam disso, mas a igreja não tomava nenhuma atitude para mudar aquela situação, para resolver aquele assunto. Queridos, é bem verdade que não existe igreja perfeita, mas não podemos usar isso como desculpa para pecarmos. A disciplina tinha que ser exercida. No entanto, a igreja de Corinto não se mostrava disposta a encarar e mudar a situação. Não é? O Espírito Santo, então, por boca do apóstolo Paulo, não é? Se levanta para convencê-la do contrário. Queridos, muitas vezes o tratamento não é indolor, mas é necessário. E com tudo isso em mente, afirmamos o seguinte: em muitos momentos, a igreja precisará retirar a emoção da equação para que possa agir biblicamente. De novo, em muitos momentos, a igreja precisará retirar a emoção da equação para que possa agir biblicamente. E
você pode me perguntar, pastor, com base nesse texto, em que momentos a igreja precisará retirar a emoção da equação para que possa agir biblicamente? E eu respondo que, pelo menos, de acordo com esse texto, pelo menos em 3 momentos a igreja precisará retirar a emoção da equação para que possa agir biblicamente. O primeiro momento onde a igreja precisará retirar a emoção da equação para que possa agir biblicamente, nos vem do versículo 1, né, do texto lido. Acompanhe comigo. Geralmente se ouve que entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Queridos, com isso, eu quero dizer que o primeiro momento onde a igreja precisará retirar a emoção da equação para que possa agir biblicamente é quando o testemunho da igreja está sendo prejudicado pelas ações de algum dos seus membros ou de alguns dos seus membros. Então, quando a atitude, quando o procedimento de alguns dos seus membros está afetando, não é, o mau testemunho deles, não é, está prejudicando a igreja, é hora de tirar a emoção da equação. Geralmente se ouve que há entre vós, diz o texto sagrado. Essa expressão indica que o problema que afetava a igreja de Corinto era de conhecimento comum, não é? Então, aquele problema saiu, não é, então, dos limites da igreja. Saiu então dos muros da igreja, saiu então, passou a ser um conhecimento comum. As pessoas de fora sabiam do problema, as pessoas de fora comentavam acerca do problema. Imagine os comentários que essas pessoas então não faziam daquilo que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. Não é? Então, era de conhecimento comum, não se tratava de um pecado desconhecido. Dentro e fora da igreja as pessoas sabiam do que estava acontecendo em Corinto. Um homem se atrevia a possuir sua própria madrasta, ou seja, cometendo um incesto. A definição jurídica de incesto vem do latim incesto e é definido como conjunção carnal entre parentes por consanguinidade ou afinidade que se acham em grau interditados ou proibidos para as justas núpcias. O incesto era proibido pela lei do Antigo Testamento, Levítico 18:8 e Deuteronômio 22:30, e pela lei romana. Queridos, e assim não era uma prática comum, nem mesmo entre os de fora do círculo cristão. O texto diz, nem entre os gentios se ouve que é esse tipo de coisa. Era algo detestável, que era detestado até lá fora, pelas pessoas de fora. No entanto, isso era praticado na igreja, isso era do conhecimento da igreja, isso era do conhecimento dos de fora. As pessoas sabiam que ali estava acontecendo isso. Era algo comum, era algo de conhecimento comum. Irmãos, no entanto, ao invés de lamentarem, os crentes de Corinto estavam ensoberbecidos, se vangloriando, quem sabe, de terem uma mente aberta, de pregarem o amor. Mas o fato, irmãos, é que eles estavam pecando contra o Senhor, quando consideravam uma pessoa impura, né, digna, não é? Estavam ensoberbecidos, não faziam nada a respeito para mudar ou para resolver aquela situação. Não importa, irmãos, quem era esse indivíduo. Não importa o quanto fosse querido, não importa que fizesse parte dos membros fundadores da igreja de Corinto, não importa que a igreja, nada disso. Não importa o quanto era simpático, não importa. A igreja precisava retirar a emoção da equação para que pudesse agir biblicamente no caso dessa pessoa, cujo testemunho era péssimo,
cujas ações ou cuja ação, nem mesmo entre os gentios, nem mesmo entre os de fora, era praticado. Mas esse indivíduo praticava. Então, irmãos, nesse momento, quando o testemunho da igreja estava sendo prejudicado pelas ações de um dos seus membros, era preciso retirar a emoção da equação, tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo que fala mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. 1 Pedro 2,12. Ainda, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. 2 Coríntios 6,3. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Segundo Samuel 12, 14. Certamente a morte do filho de Davi, por quem ele orou e jejuou por dias, causou-lhe uma dor inimaginável. Eu não posso pensar a dor sentida por Davi. Seu filhinho recém-nascido estava ali enfermo. Ele orava, jejuava por dias ali, na esperança de que Deus então curasse aquela criança, revertesse aquele quadro. Mas aquela criança veio a falecer. Certamente isso lhe causou uma dor imensurável, uma dor inimaginável. Mas não se compara com a dor que deve ter sentido no coração ao ouvir o profeta Natã lhe dizer: por tua causa o nome do Senhor foi blasfemado. Irmãos, mais do que evitar a morte do seu filho, se pudesse, é certo que Davi, não é? É certo que Davi desejaria evitar as razões que então lhe fizeram ouvir essas palavras. Olha, por tua causa o nome do Senhor foi blasfemado. Queridos, os antigos hebreus, em muitos momentos, se esqueceram que representavam o Senhor. Estão lembrados com o que diz o Salmo 126? Grandes coisas fez o Senhor por nós. Não, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios, não é? Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por esses. As nações olhavam: olha como o Senhor tem sido propício, olha que povo abençoado. Mas quantas vezes na história desse povo as pessoas ficavam perplexas pelo testemunho desse povo e pelas consequências disso? E as pessoas então, não é, ficavam perplexas com o que estava acontecendo com aquela nação. Um mau testemunho. Eles se esqueceram muitas vezes que representavam o Senhor e agiram publicamente de maneira a envergonhar o nome do Senhor. E o que dizer da igreja e dos seus membros? Quantos se preocupam com seu testemunho diante dos de fora? É fácil ser membro, nós temos falado isso, é fácil ser crente dentro da igreja. Não é? É fácil estar ali esbarrando no crente, muitas vezes. Isso é fácil. Se bem que uns têm dificuldades até nisso. Mas é mais fácil. Mas e quando nós estamos cercados por pessoas ímpias? E quando nós estamos cercados por pessoas que falam coisas que não devem, não é? Palavras obscenas, palavras baixas, brincadeiras baixas. E quando nós estamos cercados desse tipo de pessoa, qual é a nossa postura? Qual é o nosso procedimento? Se desse uma volta entre os nossos conhecidos e com as pessoas que comumente vivemos ali durante a semana, seja na escola, no trabalho, não é? Na condução, na academia onde nós vamos fazer um treinamento, não é? No lugar onde nós vamos praticamos o esporte.
Se dessemos uma volta perguntando sobre o nosso procedimento, se alguém desse uma volta perguntando do nosso procedimento, o que ouviriam acerca de nós? Olha, aqui treina um crente. Olha, aqui trabalha um crente. Olha, eu convivo com um crente durante tantas horas por dia. Será que é isso que ouviríamos? Será que é isso que diriam de nós? O que os vizinhos têm a dizer? Será que dizem, olha, nessa casa certamente mora um grupo de crentes. Ou certamente nessa casa diz morar um povo que diz que é crente. O que será que as pessoas diriam de nós? Quantos irmãos não se preocupam com o seu testemunho diante dos de fora? Um antigo comercial de televisão, creio que era de algum produto bucal, dizia, deixa a sua boca falar bem de você. Era em relação ao mau hálito, era algum produto para tirar ou evitar, coibir o mau hálito. E dizia, deixa a sua boca falar bem de você. Muitas vezes, irmãos, nós não fazemos por onde a nossa vida fale bem de nós mesmos. Os nossos procedimentos falem bem de nós mesmos. Uma coisa é quando fala mal, inventando coisas, inventando males. E a Bíblia diz que nós devemos nos dar por felizes quando as pessoas mentindo disseram mal contra nós. O problema é quando as pessoas falam mal e têm razão no que falam. Quando as pessoas falam de nós e falam com razão, com conhecimento de causa. Esse aí é o problema. Irmãos, se dessemos então essa conferida, se alguém desse essa conferida entre aquelas pessoas com as quais vivemos semanalmente, o que diriam? Me lembro de trabalhar com um rapaz onde era dito sobre ele. Ele diz que é crente só para não pagar imposto. É claro que essas pessoas querem dizer, olha, ele diz que é crente por conveniência. Mas, na verdade, não é crente, ele deve ter algum interesse ali. Mas, na verdade, ele não é crente. É triste quando alguém diz isso, porque a Bíblia, nosso Senhor, diz o contrário. Nosso Senhor diz assim, brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. E prossegue dizendo no 48, sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. É óbvio que a palavra perfeito aqui não significa propriamente perfeição. Ausência de qualquer defeito ou de qualquer imperfeição. Não. Significa alguém íntegro, completo. Está mais ligado com integridade. Sejam íntegros como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Como ele é íntegro, como ele é. Não é? Perfeito. Seja vós também. Queridos, alguém certa vez me disse, mas olha, né? Alguém que já teve viveu ali de mau testemunho e dizia a partir de agora, viva de maneira as pessoas notarem a mudança, mas isso precisa parar. Você precisa, se você de fato é um crente, você precisa mudar o teu comportamento para que as pessoas possam mudar o que falam de você. Então, mesmo que vivemos um tempo dando mau testemunho, é possível reverter esse quadro. É passar a viver dignamente como cristão. O problema é que muitos não querem. Muitos vivem uma eterna falta de testemunho. É mistério que vem os escândalos, mas é daquele por quem o escândalo vem. Mateus 18, 7. Então, irmãos, quando o testemunho da igreja está sendo prejudicado pelas ações de alguns de seus membros, é preciso tirar a emoção da equação, para que possamos agir de maneira bíblica ou agir biblicamente. Mas outro momento em que a igreja precisa retirar a emoção da equação para que possa agir biblicamente, de acordo com esse texto, é descrito nos versículos de 2 a 8. 2 a 8 diz o seguinte,
E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse retirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus Cristo, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da malícia, da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Queridos irmãos, com isso eu quero dizer que outro momento em que a igreja precisa retirar a emoção da equação para que possa agir biblicamente, de acordo com esse texto, é quando a retirada de um membro é fundamental para a preservação do corpo como um todo. Quando a retirada de um membro é fundamental para a preservação do corpo como um todo. Nessa passagem, Paulo descreveu uma reunião, oficial com o propósito de tratar do transgressor, de acordo com as instruções bíblicas ou divinas. A igreja deveria se reunir e expulsar o transgressor. É importante observar as palavras enérgicas que Paulo usa aqui para instruir aquele grupo de crentes, aquela congregação do Senhor. Olha as palavras que ele usa, palavras enérgicas. Tirado do vosso meio, primeiro aqui no versículo 2. Entregue a Satanás, 5:5. Lançai fora, 5:7. Expulsai, 5:13. Paulo não está sugerindo que esse transgressor seja tratado com brandura, não. Obviamente eles não foram direto aqui, certamente essa pessoa se mostrava endurecida, certamente essa pessoa não tinha a menor ideia de parar com o seu pecado, interromper o seu pecado. Era uma pessoa que seguia, obstinadamente aquele caminho. E aqui Paulo, ele não usa, palavras brandas, não. Nós devemos tomar por certo que essa pessoa já, assim, não pela igreja como um todo, mas por alguns já devia ter sido procurado ali. Mas ele se mostrava então ali duro, persistente, obstinado naquele caminho. Queridos, as instruções deveriam ser levadas a cabo pela autoridade de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, significa na autoridade de Jesus, e não apenas pela autoridade da igreja local. Ser membro da igreja era muito sério, era algo muito sério e não devia ser tratado com descuido e leviandade. O transgressor, obstinado e endurecido, deveria ser entregue a Satanás. Não quer dizer privá-lo da salvação, pois a igreja não detém o poder da salvação. Mas o que esse texto está sugerindo é que ele fosse retirado daquela atmosfera de proteção, assim como um membro ligado ao corpo, ele está protegido ali, onde os vasos sanguíneos ali faz o sangue circular e o manter vivo. Mas quando ele é retirado, ele é cortado, ele sai dessa atmosfera e obviamente ele vai apodrecer. Ele então está fadado à morte. E, na verdade, queridos, ele era para ser tirado dessa atmosfera de proteção. É claro que o objetivo aqui não é a morte, mas é a morte da carnalidade. O intuito aqui ainda é restauração. Mas o fato, queridos, é que ele precisava, para a preservação do corpo, naquele momento, aquele membro precisava ser retirado do rol da igreja.
da igreja. Ele era ali, irmãos, como um câncer para o corpo. Ele precisava, então, ser extirpado por meio de um procedimento radical. E Paulo usa palavras não brandas aqui, mas necessárias. A igreja devia se livrar do velho fermento. Quer dizer, é aquela antiga forma de agir quando eles não conheciam a Cristo. Antigo estilo de vida, não é? Também devia se livrar da malícia e da perversidade. Em seu lugar, colocar a sinceridade e a verdade. Queridos, assim como o pão, a igreja local devia ser pura, a mais pura possível. E ela não podia ser, tendo no seu rol uma pessoa naquela situação. Um tio meu, vou contar a história mais ou menos, um tio meu que trabalhava na lavoura, e quando trabalhava, ele então feria um dos seus dedos mínimos ali com a enxada. E, obviamente, certamente ele tentou alguns remédios caseiros e insistiu, e como não houve resultados favoráveis, ele foi ao médico e o médico disse, olha, vai ser obrigado a amputar esse dedinho mínimo. E ele certamente, não vou amputar o meu dedo mínimo de forma nenhuma. E ele então insistiu em não fazer. E certamente tentando outros remédios caseiros que não teve resultado, volta ao médico e disse, agora vai ser obrigado a retirar o pé. Ele mais uma vez insiste, diz, não vou retirar meu pé de forma nenhuma. Se o dedo eu não queria, agora eu vou retirar o pé. Demora mais um pouco. E quando vai, o médico diz, tem que retirar parte da perna. Nessa hora, ele, temendo pelo pior, resolveu tirar parte da perna. Mas já era tarde demais. E esse meu tio veio a falecer. Tem crentes que não... Eu fico pensando, queridos, tem crentes que não admitem de forma nenhuma, não é? a palavra exclusão ou a excomungar. Tem pessoas que não admitem de maneira nenhuma essa palavra. Eu creio que aqui entra aquela fala do meu amigo, né, que diz que muitas pessoas querem ser mais santas do que Deus, mais bondosas do que Deus, como se pudessem ser. É muita santidade, é muita piedade, é muito amor. Só que essas qualidades, vamos dizer assim, não tem a chancela, não tem a qualidade dos céus. Não tem o selo de qualidade dos céus. Não tem. Muitas vezes as pessoas querem agir, olha, por pretexto de amor, não é? Então elas, olha, não gostam dessa palavra exclusão, não gostam de pensar em excomungar ninguém, olha, é uma palavra dura, é uma palavra feia. Isso me faz lembrar algumas perguntas retóricas que o salmista fez. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? Pergunta o salmista. Ou seja, quem será o teu hóspede? Ou quais são as características daquele que vai morar contigo? É isso que o salmista está perguntando no Salmo 15. E ele mesmo responde. E ele responde, o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. Queridos, eu li parte do Salmo 15. Devias tu ter ajudado os inimigos do Senhor? Pergunta o profeta, alguém que se coloca ao lado de alguém que não deveria. Devias tu ter
A emoção, ela precisa ser retirada da equação quando a retirada de um membro é fundamental para a preservação do corpo. Mas que amor estarei demonstrando a esse membro que ora eu retiro do corpo? Mas que amor eu estarei demonstrando para os demais membros, para o corpo inteiro, ao não fazê-lo? Já pensaram nisso? Já pensaram nisso? Já pensaram nas famílias, não é? Que aquela pessoa ali representa, mas que tem vivido uma vida totalmente desregrada? Já pensou, não é? nas demais pessoas, no corpo? Já pensou no cabeça da igreja? Muitas vezes nos concentramos a pensar de maneira piegas no membro, mas não pensamos no corpo como um todo. A exclusão pode ser uma palavra feia para alguns, mas é bíblica, é necessária, é um tratamento necessário. Por mais que seja, na verdade, invasivo, não é? Mas é necessário, é um tratamento eficaz, é um tratamento necessário. Então, quando a retirada de um membro é fundamental para a preservação do corpo como um todo, é necessário, não é, retirar a emoção da equação para que a igreja possa agir biblicamente. Mas, por último, irmãos, ainda outro motivo em que a igreja precisará retirar a emoção da equação para que possa agir biblicamente de acordo com esse texto é descrito nos versículos de 9 a 13, no término do capítulo, que diz: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo e aos avarentos ou roubadores ou idólatras, pois nesse caso teríeis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro e avarento ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora Deus julgará. Expulsai, pois, de dentro de vós o malfeitor. Com isso eu quero dizer que outro momento em que a igreja precisará retirar a emoção da equação para que possa agir biblicamente é quando o estender a destra da comunhão para alguém torna-se sinônimo de cumplicidade. Quando estender a destra de comunhão para alguém torna-se sinônimo de cumplicidade. Os cristãos não poderiam evitar o convívio com pessoas de fora do círculo cristão. Afinal de contas, eles não deveriam impor a sua fé a ninguém. Não é? Eles não deveriam querer ações de cristãos naqueles que não eram cristãos. Queridos, mais uma vez que o indivíduo se declarava cristão e ao mesmo tempo andava envolvido com o pecado, o convívio com essa pessoa era vetado. Quer dizer, ele poderia andar com pessoas não cristãos, não é? Quer dizer, trabalhar, não é? Enfim, interagir com pessoas que não eram dos círculos cristãos, poderiam, isso era inevitável. O dono da mercearia, o dono da padaria, o dono do mercado, não é? Enfim, ali onde ele negociava, certamente tinham pessoas que não eram crentes, e ele tinha que então interagir com essas pessoas, com aqueles mercadores, enfim, eles precisavam interagir com esse tipo de pessoa que não era crente, não era do círculo cristão. E não tinha como evitar isso. Agora, uma vez que o indivíduo se declarava cristão e ao mesmo tempo andava envolvido com o pecado, o convívio com essa pessoa, com esse indivíduo, era vetado. Pois estava no mínimo brincando com as coisas de Deus. E estender a destra da comunhão, sem levar em conta o tipo de vida que a pessoa vivia, era no mínimo irresponsabilidade. Assim, os membros individuais não deveriam se associar com o indivíduo
que estava envolvido, no referido pecado. Se envolver aqui, se associar, significa relacionar-se intimamente, ter uma relação próxima, íntima com essa pessoa. Quer dizer, nem comer com ele, não existe nada mais básico do que comer. Mas nem a coisa mais básica era para fazer com esse indivíduo. Quer dizer, a destra da comunhão não era para ser estendida a quem brincasse com a palavra de Deus através de suas ações. Queridos irmãos, comer aqui então não existe nada mais básico do que comer. Pode ser uma referência tanto à hospitalidade, receber uma pessoa em casa ou ir na casa da pessoa, como também pode se referir à observância pública da ceia do Senhor. Pois se o fizesse, estavam sendo cúmplices do seu pecado. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-a, porque o que eles fazem em oculto, só o referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Efésios 5, 11 e 13. Diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. É um ditado muito antigo. Queridos, com isso eu quero dizer que não é um absurdo termos um companheiro de trabalho, de escola, de treino, de condução e outros que não são crentes. Então não é um absurdo, muito pelo contrário, é inevitável. Absurdo é termos comunhão com pessoas que, pelas suas ações, demonstram brincar com Deus e sua palavra. Isso é absurdo. Se entendêssemos, ou estendêssemos, estendemos nossa destra de comunhão para esse tipo de pessoa, nos tornamos cúmplices de suas obras. Não quer dizer, obviamente, que nos sentimos melhores do que ninguém. Não temos esse direito de estender a nossa destra de comunhão, não é? Para qualquer pessoa. Lembra do que o Salmo diz? O que tem o réprobo como desprezível, mas honra os que temem ao Senhor. Queridos, cuidado com esse falso argumento de que não somos melhores do que ninguém. Cuidado com esse falso argumento. Significa responsabilidade, lealdade ao Senhor. Pois, caso contrário, é como se disséssemos, pode brincar à vontade com Deus, não me importa. Muitas vezes, nós não gostamos que as pessoas, então, até desdenham do nosso clube, do nosso time do coração. Achamos ruim quando se desdenha. Né? Uma vez eu entrei no comércio e estava escrito assim, aqui só aceitamos falar bem e aí do clube. Aqui só aceitamos falar bem do clube e estava o nome do clube. Não. Quer dizer, não é? Muitas vezes nós defendemos, não é? Não gostamos de quando desdenham do nosso clube, ficamos chateados quando desdenham do nosso clube do coração. Mas não nos importamos quando desdenham do Senhor através das suas vidas e estendemos a nossa destra de comunhão. Ora, o que é isso não a cumplicidade? Isso nos faz cúmplices, assim como o fermento que Paulo coloca aqui. O fermento leveda toda a massa. Então Paulo proíbe, Paulo diz, olha, essa atitude não está errado, não se associe com as pessoas, porque ao associar, vocês se tornam iguais a ela. É isso que Paulo está dizendo aqui. Queridos, nosso Senhor mesmo, não é? Em pleno Judá, nosso Senhor ordenou a Jeremias que ficasse só. Ó, tu vai ficar só. Eles passarão para o teu lado, mas tu não passarás para o lado deles. Em pleno Judá, o Senhor então dá essa ordem a Jeremias, não é? Eles passarão para o teu lado, mas tu não passarás para o lado deles. Era porque Jeremias era melhor? Não, não era. A grande questão, irmãos,
é a postura errada, é a disposição errada, é o caminho errado que se segue. Não é? O salmista disse: não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem? Não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Salmo 139, 21. E a revista atualizada diz de uma maneira um pouco mais dura: não odeio eu, Senhor, aqueles que te odeiam. Quer dizer, eu não tenho, Senhor, uma atitude, não é? Contra aqueles que levantam contra ti. Quando o estender a destra de comunhão para alguém torna-se sinônimo de cumplicidade, é hora de retirar a emoção da equação para que possamos agir biblicamente. Em muitos momentos, a igreja precisará retirar a emoção da equação para que possa agir biblicamente. Primeiro, quando o testemunho da igreja está sendo prejudicado pelas ações de algum de seus membros. Segundo, quando a retirada de um membro é fundamental para a preservação do corpo como um todo. E terceiro, quando o estender a destra de comunhão para alguém torna-se sinônimo de cumplicidade. Queridos, que nós estejamos preparados como crentes, como igreja, para retirar a emoção da equação, sempre que necessário for, sempre visando a honra, a glória e o louvor de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tua graça e bondade. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, na aplicação dessa mensagem à nossa vida. E que, ó Deus, essa aplicação possa contribuir para que sejamos melhores servos e servas do Senhor. Em nome de Cristo, nós gratos oramos. Amém. Queridos, que Deus vos abençoe. Obrigado, pastor, pela mensagem. Gostaria de convidar a todos agora, a fim de encerrarmos esse culto, a celebrarmos com mais um cântico. Na sequência, nós teremos a bênção pastoral, o tríplice amém, e com pós-lúdio instrumental, estamos assim encerrados. A bênção pastoral, queridos irmãos. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai,
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, que a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus vos abençoe, vos dando uma noite na sua paz. Que Deus abençoe.